Olá, amigos. Vamos para mais um estudo do livro, a Bíblia, o livro sagrado, o livro do Senhor. E hoje, como nosso tema, Palavra Viva de Deus. Você provavelmente deve ter uma Bíblia em sua casa. E você imagina que essa palavra que está nas suas mãos, a Bíblia física, é a palavra viva de Deus? Você crê nisto? Gostaria de considerar com você alguns textos bíblicos que vão nos ensinar de fato qual é a palavra viva de Deus. Meditemos então aqui em João 1, 5 e 14. João 14, 6. O que esses versículos eles vão nos ensinar sobre a palavra viva de Deus? Então, João 1, versos de 1 a 5 vai dizer-nos o seguinte: No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. O versículo 14 é o clássico, desse texto. Ele vai dizer o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus Cristo é Deus entre nós, Emmanuel, Deus conosco, mostrando a glória de Deus. É interessante que o livro de João deixa claro o significado de Cristo em relação à palavra de Deus. Então a gente pode ver aqui que Jesus, qual o significado de Jesus então? De acordo com o que nós lemos, Jesus é responsável pela criação. Jesus Cristo responsável aqui pela criação. E diz mais ainda, ele é o Verbo encarnado. Jesus é responsável pela revelação de Deus em sua palavra. Jesus é o foco e objetivo de toda a Escritura. A encarnação de Jesus como Messias foi o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Então a gente pode concluir aqui que Jesus é a palavra viva de Deus. Jesus é a palavra encarnada. Tirar Jesus do cenário ou do foco seria destruir toda a criação, porque todas as coisas foram feitas por ele. E também por ele Deus se revela ao homem através de Jesus. Aqui nós vimos em Deuteronômio 32, 45 e 47, como Moisés considerava a palavra de Deus em relação ao seu povo, ao povo de Deus. Moisés escreve a Bíblia como eficaz para a longevidade do povo de Israel. O texto bíblico que mostra isso é Deuteronômio 45, 32, 45 a 47. Então Moisés vai dizer uma coisa interessante, que a Bíblia, a obediência à palavra de Deus, os ensinamentos da sua palavra, se você seguir, você vai ter longevidade, porque a Bíblia ela te defende não só espiritualmente, dos poderes invisíveis, da luta, do grande conflito. Ela te apresenta a salvação, mas ela também é uma proteção. E aqui Moisés coloca a Bíblia como uma proteção aos filhos de Deus, ao povo de Israel. E se estende para nós também. Porque no momento que você pauta a sua vida pela palavra de Deus, você vai ter mais saúde.
A própria Bíblia diz: desejo que tudo te vá bem, que tenhas saúde. Mas aí você pode dizer, mas é Moisés que está falando isso, e eu não acredito nos escritos de Moisés, porque os escritos de Moisés já foram abolidos. Eu não creio no que Moisés escreveu no Antigo Testamento, porque agora nós estamos na nova aliança. Eu diria, meu amigo, cuidado com esse tipo de fé, de crença. Ah, porque meu pastor disse que os livros de Moisés não têm mais validade. Jesus Cristo, quando viveu aqui na Terra, ele falou algo que João escreveu. Em João 5, 45 e 46, Jesus Cristo mesmo diz: todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Jesus não está dizendo para a gente acreditar no que Moisés falou, mas Jesus está dizendo: o que Moisés falou não veio dele, mas foi a inspiração de Deus. E Cristo coloca aqui a validade do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento conta a história de quem? A história de Jesus, do Cordeiro de Deus, que viria para nos salvar. Então, a chegada de Cristo como o Verbo de Deus que se encarna e habita entre nós, não anula a veracidade da sua palavra do Antigo Testamento. Mas haverá um povo nesses últimos dias que vão colocar a Bíblia como a sua base da sua fé. O assim diz o Senhor. A palavra que veio do Senhor aos profetas será considerada a pauta da fé do povo chamado remanescente fiel. Nos últimos dias, no tempo do fim, quando o ceticismo ganhar o mundo, quando o ateísmo estiver fervendo no mundo, Deus levantará um povo fiel, um remanescente fiel. E esse povo terá como base a palavra de Deus. Quais são as características básicas do remanescente fiel? Que permanece como descendência da igreja pura de Deus nos últimos dias, para pregar a última mensagem do Senhor, a mensagem do terceiro anjo. Essa igreja remanescente fiel, ela tem como base a palavra de Deus. O assim diz o Senhor. E neste estudo, Deus nos convoca a considerarmos Cristo como a palavra encarnada do Senhor e considerarmos a sua palavra como nossa regra de fé e prática.